Oi, eu sou a Jennifer, aluna do curso de Administração do Cefet RJ. Olá a todos os ouvintes, eu sou a Ana, também aluna do curso de Administração do Cefet, e esse é o nosso podcast. E nesse podcast iremos abordar um assunto que é muito interessante e relevante, que são os desafios de uma mãe universitária, pois equilibrar as responsabilidades da maternidade com as exigências acadêmicas apresenta inúmeros desafios, como fazer a gestão do tempo, o suporte familiar, custos financeiros, pressão emocional, flexibilidade e aquele sentimento de culpa. Exatamente, Jennifer. E para nos ajudar a falar um pouco mais sobre esse tema, convidamos uma amiga, a Kim, que é estudante de nutrição da Unirio, está no último período do curso e tem um filho de 1 ano e 5 meses. Então, Kim, primeiramente a gente gostaria de saber se você chegou a pensar em desistir de cursar a faculdade quando descobriu sua gravidez, com medo de não conseguir dar conta dos estudos? Oi meninas, obrigada pelo convite, poder participar desse projeto de vocês. Agradeço muito por isso. Então, eu não pensei em desistir. Quando eu descobri que eu estava grávida, me deu mais vontade ainda de terminar a faculdade, de me formar, de crescer nisso. Eu sempre gostei bastante de estudar. Então, nesse momento, eu queria me formar e crescer dentro da minha profissão. Foi o pensamento que eu tive, assim, mais quando eu descobri que estava grávida. Hipótese alguma parar os meus estudos. Eu poderia parar qualquer coisa, menos isso. Kim, realmente fico feliz que a sua gravidez, na verdade, foi uma grande fonte motivadora para você continuar com seus estudos e não desistir. Mas e agora? Como é que você tem feito para conciliar a sua vida social, familiar, o seu filho com os seus estudos? Tem algum familiar seu ou então algum amigo que preste algum tipo de apoio para você conseguir aliar a faculdade e a sua rotina com o seu filho? Então, eu costumo brincar dizendo que eu não tenho mais uma rotina dupla. Eu já tenho uma rotina tripla, quádrupla, porque são muitas coisas que eu faço ao mesmo tempo. A minha prioridade é dar tempo de qualidade pro meu filho, ter tempo de qualidade com a minha família, né? Os meus estudos, o trabalho, porque o trabalho, uma coisa tá ligada à outra. Eu preciso ter o trabalho para conseguir manter ele na creche, porque só com ele na creche que eu consigo ter tempo para estudar, ir pra faculdade. Então, uma coisa tá ligada à outra. Eu tenho muita ajuda dos meus pais. Muitas vezes eu preciso sair de casa antes do horário de deixar ele na creche. Então, meu pai ou minha mãe deixa ele na creche e aí depois busca. A maioria das vezes eu saio de casa 7 e pouca da manhã e tô voltando 7 e pouca da noite. É muito puxado. A rotina é muito puxada. São dias, assim, muito puxados. Mas sexta-feira é um dia que eu, por exemplo, não tenho aula. E aí o bebê tá na creche, eu consigo ter esse dia pra mim, assim, pra dar uma distraída na cabeça, conseguir pegar uma praia, que é o que eu faço na maioria das vezes. E aí final de semana eu fico totalmente com o meu filho, não tento nem estudar, nem nada. É só trabalho mesmo, porque o meu trabalho é no meio online, digital. Então ele eu mantenho, ele eu não paro. Mas aí eu dou tempo de qualidade total, assim, com o meu filho, já que durante a semana ele fica na creche de 9 da manhã até as 7 da noite. E às vezes nem sou eu que busco ele, porque tem dia que eu chego em casa de meia-noite. Entendo que eu imagino como deve ser corrida essa rotina e como esse apoio da sua família tem te ajudado. Kim, gostaria de saber se você sofreu algum tipo de julgamento de seus amigos ou familiares quando deu a notícia que iria continuar a faculdade estando grávida. E com isso, houve algum tipo de impacto no relacionamento com seus amigos e família? Então, como a minha gravidez não foi planejada, eu acredito que a maioria das gestações não planejadas, elas passam por um tipo de julgamento, né? Um julgamento que eu acho que, assim, mais como preocupação. Eu vejo mais como preocupação. Meus pais, muita preocupação de eu acabar a faculdade, de eu não querer parar os estudos, mas aí eu falei que queria parar, que eu via isso como uma coisa muito importante.
Então, meus estudos nunca deixaram de ser prioridade. Então, quando eles foram entendendo que era isso pra mim, foi ficando mais tranquilo. Quanto aos amigos, assim, teve um comentário ou outro, mas no geral todo mundo me deu muito apoio. Até porque eu não, apesar de não ter sido uma gravidez planejada, eu sempre quis ser mãe. Eu não fui mãe nova, eu fui mãe numa idade boa, né? Hoje eu tenho 27, eu fui mãe com 25, descobri com 25, né? Então foi mais tranquilo. Quanto a como ficou a minha relação, assim, com os amigos e familiares, com os familiares eu senti que eu me aproximei mais da minha família. Eu tinha uma boa relação, mas eu senti que eu fiquei mais família mesmo. Quanto às amizades, muitas amizades acabam que perdem um pouco o sentido. Isso é uma parte que foi um pouco sensível pra mim, porque eu vi amizades que eu gostava muito, tinha muito carinho, se afastando, porque é como se eu sentisse que eu não era mais interessante pra elas. Eu não era mais a Kim interessante, legalzona, que tá sempre topando tudo, levando tudo numa boa. Meus papos mudaram, as minhas prioridades mudaram. Agora eu não sinto mais tanta vontade de sair à noite. Eu tenho vontade de passar um dia na praia com meu filho. Eu planejo muito bem o meu tempo. Então eu não saio pra qualquer coisa, eu quero um tempo de qualidade agora com as pessoas. Eu já não gosto mais de coisas assim um pouco, não sei, superficiais. Não vou dizer superficial pra não julgar também, mas eu gosto de tempo de qualidade mesmo. De sair, de conversar, de sentar, de ouvir a pessoa. Então eu percebi que tive bastante amizade, assim, que é como se eu tivesse deixado de ficar interessante. Sentir essa sensação pra mim foi horrível. Essa sensação de eu deixei de ser interessante. Que bom, Kim, que a sua família, ao invés de te julgar, ela se preocupou e te apoiou nesse momento que você mais precisou deles. E de fato é muito comum vermos amigos, né, se distanciando nesse tipo de situação. E é nesse momento que conseguimos filtrar as nossas amizades, e acredito que para você só fez bem esse distanciamento de alguns amigos. E hoje, qual seria o seu maior desafio ou dificuldade em estar fazendo faculdade? Definitivamente o meu maior desafio, minha maior dificuldade é não conseguir estudar como eu gostaria / precisava estudar. A falta de tempo é muito real e isso me deixa muito angustiada, porque às vezes eu precisava estar estudando, mas não consigo. Em casa com o bebê, por mais que ele durma, nesse tempo que ele dorme, eu corro para tentar estudar, mas aí às vezes eu tô começando numa linha de raciocínio, ele acorda. É um cochilo que às vezes dura 30, 40 minutos. E nesse tempo não é só sentar e estudar. Eu tenho uma casa também. Eu cuido de toda a parte da alimentação da minha casa. Então eu que faço compra de mês, eu que cozinho tudo. Eu tenho hoje as responsabilidades de fazer almoço, fazer janta. E tudo bem, eu gosto dessas responsabilidades. É como se eu virei adulta, ponto. Então faz parte. Mas isso me deixa muito angustiada. Essa é a maior dificuldade, é a falta de tempo. Você já tá no último período da faculdade, né, Kim? E nesse tempo em que você tá estudando, em algum momento você pensou em desistir ou trancar a faculdade devido às dificuldades que você encontrou no seu dia a dia? Então, trancar a faculdade nunca passou pela minha cabeça, nunca foi uma opção pra mim. Mas fazer poucas matérias, puxar uma ou duas matérias para poder ter mais tempo para conseguir trabalhar e tudo mais. Isso já passou muito pela minha cabeça. Eu engravidei em 2021, né? Janeiro, fevereiro de 2021. E tô na faculdade desde 2018. Então, antes eu levava a faculdade de forma mais tranquila.
não era uma prioridade para mim me formar rápido. Hoje é uma prioridade para mim me formar rápido, mas às vezes isso demanda um tempo que eu não gostaria de demandar para isso. Eu gostaria que fosse meio a meio. Ter tempo de qualidade com meu filho, ter tempo para cuidar da saúde mental e faculdade também, mas não dá. E na faculdade, você lida ou já lidou com algum tipo de discriminação só pelo fato de você ser mãe? Ou, ao contrário, você se sentiu acolhida? Então, graças a Deus, eu tenho noção de que foi um ponto fora da curva. Eu tive apoio pro pouco que eu precisei da faculdade. Quando eu precisei de compreensão da faculdade, eu tive bastante dos professores, até porque eu ia muito atrás, eu conversava, eu explicava a minha situação logo no início, eu ia atrás de estudar e tal. Então os professores, eles gostavam, pelo menos os que eu tive contato, de ressaltar isso. Não, Kim, tudo bem, pode faltar porque você tá sempre presente. E tem gente que falta por qualquer coisa, por nem ter motivo, né? Então, mas eu sei que isso é um ponto fora da curva. Eu sei que, infelizmente, por exemplo, as leis cobrem a mãe só até o 4º mês de vida do bebê. Só que o aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses. Então, a minha faculdade, os meus professores tiveram uma compreensão de manter algumas aulas remotas para mim. Mas eu sei que isso não é o geral, entendeu? A lei, por exemplo, não me asseguraria dentro disso, até onde eu sei. Nossa, fico feliz e aliviada em ouvir que você teve apoio da faculdade e dos professores. Isso é algo realmente que importa muito. E agora na questão profissional. Você acredita que terá dificuldade em conseguir um estágio ou emprego por ser mãe? Então, eu tanto acredito nisso que eu não vejo trabalhar com o CLT como uma opção para mim. Eu quero trabalhar totalmente por conta própria. O trabalho que eu já tenho hoje já é por conta própria e eu pretendo cada vez mais trabalhar por conta própria, porque eu entendo que não só como mãe, mas como mãe solo, é tudo muito mais difícil. É muito complicado, por exemplo, você tá numa empresa e bebês de até 2 anos ficam doentes o tempo inteiro. Bebê de creche fica doente o tempo inteiro. É uma gripe, um resfriado diferente toda semana. Eu acho que, assim, mês passado foram de 400 a 600 reais que eu gastei só de remédio, fora o que eu já pago com a creche. Eu tenho noção de que nem toda empresa entende isso. Então, você tá numa empresa e você bota um atestado toda semana de 3, 4 dias para cuidar do seu filho, a empresa ela não vai ter uma compreensão com isso. Então, como eu já tenho noção de que isso existe, eu já me trabalho mentalmente para não depender disso, porque eu sei que isso é real, entendeu? E a minha realidade é de mãe solo, né? Então eu não sei como é a realidade, por exemplo, de um pai e uma mãe, mas eu acredito que seja que os pais dificilmente, infelizmente, fazem tipo, não, hoje eu vou pegar o atestado, faz esse revezamento com a mãe. Existem casos aí diferentes de homens que assumem o seu papel na paternidade, mas não é o caso da maioria, né? Muito obrigada, Kim. Agradecemos imensamente a sua participação no nosso podcast. Foi uma experiência gratificante para nós. Mas antes de iniciar nosso podcast, gostaríamos de contribuir com uma informação que está disponível no site do Senado sobre os projetos de lei que visam ampliar os direitos das mulheres grávidas e mães estudantes, reconhecendo a importância do período pós-parto e a necessidade de adaptação para conciliar a maternidade e com a continuidade dos estudos. Isso mesmo, Ana. Existe um projeto de lei, a PLC 12/2018, que foi proposto pelo deputado Jean Willis, que já foi aprovado inclusive na Câmara dos Deputados, que busca ampliar o período de afastamento das estudantes grávidas de 3 para até 6 meses, que vai do 8º mês de gestação ao 5º mês após o parto. Exatamente, Jennifer. E também a outra proposta em discussão, que é o PLS 185 de 2018, apresentado pela senadora Vanessa Graziotin. Essa proposta estende a suspensão dos prazos acadêmicos em 120 dias para as mães que não são bolsistas da universidade, em função do parto ou adoção. Mas ressalta aqui que desde 2017 já existe uma lei que garante esse benefício para as mães bolsistas, permitindo que elas prorroguem o recebimento da bolsa em função da maternidade.
E caso alguém queira ler a matéria na íntegra, deixaremos o link aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Agradecendo demais por nos escutar até o fim desse podcast e pedindo para quem puder deixar o like e um comentário. Muito obrigada, Jennifer e Ana.